no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Trocar um pouco de assunto e trazer boa notícia, falar de coisa boa. Afinal, o SESC, você conhece o SESC, né? O SESC vai completar agora no próximo dia 13 de setembro, né? 79 anos de existência. E aonde você passa aqui em Mato Grosso do Sul, tem ali um pezinho do SESC, eu tenho certeza que inclusive aí na sua cidade. E para poder falar um pouquinho mais com a gente sobre esses 79 anos, sobre essas ações que estão sendo feitas, realizadas em diversas cidades aqui do nosso estado, eu vou conversar agora com o Vitor Melo, diretor regional do SESC de Mato Grosso do Sul. Vitor, muito obrigado pela participação aqui no Giro de Notícias. Muito obrigado a todos, bom dia Carlos, bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. É uma satisfação poder estar aqui e falar sobre o nosso SESC, as ações que nós já realizamos e aquilo que a gente ainda vai realizar no futuro. Pois é, justamente isso. Vamos começar o nosso bate-papo, Vitor, falando um pouquinho mais sobre a trajetória do SESC aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Como que o senhor avalia essas quase 8 décadas aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul? O SESC é uma instituição que tem uma história, como você bem falou, de 80 anos praticamente, né? Então, foi criado ali na década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para trabalhar com o bem-estar e a transformação social num período que era muito crítico para a população em geral. E assim ele veio construindo a sua história e com a divisão do estado, né, em 77, mas passou a vigorar em 79, o SESC Mato Grosso do Sul então passa a ter uma atuação bastante importante no nosso estado e ajudando muito no desenvolvimento social, na transformação social das pessoas. A nossa missão traz isso, né, que é promover o bem-estar e a transformação social por meio da qualidade de vida, e nós atuamos no segmento do comércio de bens, serviços e turismo. Então a missão do SESC está muito relacionada com transformação social, com bem-estar, e é isso que o SESC vem construindo ao longo dessas décadas em âmbito nacional e aqui no Mato Grosso do Sul também. Nós tivemos aí nas últimas décadas, eu posso dizer na última década e nos últimos anos, um crescimento muito importante das nossas atuações. Nós hoje temos mais de 15 unidades, temos 17 unidades operativas em todo o estado. Esse número cresceu muito nesses últimos 10 anos em função de estratégias que o SESC tem de atingir mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso aos serviços do SESC. Nós atuamos aí de forma organizada, basicamente em 5 áreas de atuação. Então, em todas elas, nós temos uma programação muito robusta, distribuídas nas nossas unidades em todo o estado, para que o maior número possível de pessoas tenha acesso a todas essas atividades que visam o bem-estar e a transformação social. Inclusive, Vitor, é muito interessante que aqui no nosso estado, né, é um estado abrangente. Nós estamos vivendo agora um momento muito importante para a economia diante dessas novas indústrias que estão chegando em Mato Grosso do Sul. E eu comecei a edição de hoje falando justamente sobre oportunidades, empregos, jovens que nem estudam e nem trabalham. E em meio a essas discussões, em meio a esse cenário, essa realidade atual aqui de Mato Grosso do Sul, quando a gente fala de turismo, cultura, lazer, esporte, acho que tudo isso tem que estar englobado também, né? Não só capacitação, emprego, mas também todos esses outros pilares, não é mesmo? Exatamente, você fez uma observação muito importante, que é o nível do desenvolvimento do estado do Mato Grosso do Sul, né? Nós estamos aí com um desenvolvimento pleno emprego, isso é muito bom. E a função do SESC é fazer com que os trabalhadores, aqueles que já estão empregados, eles tenham condições de continuarem, de manterem a sua empregabilidade. Então a gente está falando, por exemplo, de saúde, onde o SESC tem um atendimento odontológico importante, outros atendimentos que estão relacionados à saúde, como massoterapia, psicologia, que fazem e dão suporte ao trabalhador que já está empregado. Então, quando a gente fala de cultura, o acesso à cultura, um acesso democrático, o SESC hoje tem, por exemplo, aqui em Campo Grande, a sua unidade, que é o SESC Teatro Prosa, que oferece uma programação perene, semanal, de muita qualidade, e a grande parte dessa programação, o acesso é gratuito. Então nós estamos falando de cuidar, de dar o bem-estar para aqueles trabalhadores que já estão empregados, que precisam realmente
de qualidade de vida para manter o seu emprego. Quando a gente fala das academias do SESC, que nós temos 4 academias espalhadas pelo nosso estado, onde a gente busca também dar condições físicas e condições para que ele continue mantendo corpo e mente bem nutridos, para que ele consiga realmente uma evolução, uma progressão de carreira profissional. Nós temos, por exemplo, os restaurantes do SESC, que oferecem alimentação bastante nutritiva, equilibrada e saborosa, por preços muito acessíveis para o comerciário. Então, respondendo a sua pergunta, o desenvolvimento do Estado traz e gera empregabilidade. E a função do SESC é manter os trabalhadores, com todo esse atendimento que ele faz, manter um nível de qualidade de vida para que eles possam ter uma progressão, uma evolução profissional. Além de outros atendimentos que o SESC faz, né? Então, nós temos, por exemplo, atendimento ao público maior de 60 anos de idade, que é um trabalho fantástico social que o SESC realiza com diversas atividades. Então, nós temos um portfólio de atuação bastante importante para que a gente consiga fazer com que esse público seja atendido e a gente cumprir a nossa missão, que é promover o bem-estar e a transformação social. Ô Vitor, e existe um planejamento do SESC hoje aqui no nosso estado em expandir esses atendimentos, esses serviços para outros municípios, para áreas mais afastadas? Como que vocês vêm trabalhando isso hoje, né? Como que vocês acabam levando esses serviços, por exemplo, para assentamentos, para aldeias, né? Como que vocês vêm trabalhando isso hoje? Sem dúvida, essa é uma pergunta bastante importante. O SESC ele tem essa atuação estadual, né? A nossa responsabilidade aqui é atender o estado de Mato Grosso do Sul, e a gente pode fazer isso de 2 formas: através das nossas unidades fixas. Então a gente tem unidades aí no município de Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Dourados, Aquidauana, Bonito. Então a gente consegue fazer esse atendimento já nas regiões onde essas unidades estão implantadas, e também a gente consegue desenvolver ações através de parcerias que a gente leva ações do SESC para municípios que a gente não tem unidade. Nós temos unidades móveis, mas também a gente consegue, através de parcerias com os entes municipais ou atores mesmo do mercado privado, que a gente consegue levar ações, por exemplo, ações ligadas ao esporte. A gente tem corridas, né, que são ações importantes aí que levam aí a questão da saúde, do bem-estar. A gente consegue desenvolver um circuito que passa por diversos municípios do estado. Ações sociais também, como você bem falou, que buscam um público diferenciado, às vezes um público em vulnerabilidade, um público diferenciado, e a gente consegue fazer também algumas ações importantes. Então, o SESC ele consegue atingir públicos diferentes, mesmo onde ele não tem unidade operativa fixa. E nós temos, dentro do nosso planejamento estratégico, intenção de uma evolução nessa oferta com unidades. Então a gente, por exemplo, tem planejamento de construir algumas unidades ou ampliar algumas delas onde a gente já tem de forma fixa. Eu vou te dar um exemplo disso. Em Corumbá nós já temos uma atuação em um local pré-determinado. Nós temos uma unidade lá que já executa algumas ações do SESC, principalmente relacionadas à área de cultura, mas lá nós temos um planejamento para ampliação daquela unidade, para que ela possa oferecer ainda mais serviços para a população de Corumbá. E assim o SESC faz o seu planejamento de uma forma muito consistente, né, com viabilidade econômica. Então todas as unidades do SESC possuem serviços de qualidade, um atendimento de excelência, mas tudo isso calcado num planejamento onde a gente consegue fazer essa evolução por meio dos nossos recursos, sem deixar faltar nenhum recurso nessas unidades que já existem. Então é um planejamento bastante viável, consistente, e o crescimento do SESC ele é bastante consistente, pautado num plano estratégico que nós realizamos e monitoramos ano a ano. E é interessante a gente falar disso porque, Vitor, eu vou falar de novo sobre esse assunto. No mês passado,
a FIEMES havia informado, anunciado o fechamento de uma unidade do Senai lá no município de Corumbá. Agora, no começo desse mês, a FIEMES voltou atrás, disse que não vai fechar por conta de apoios, enfim. E o anúncio do fechamento, né, o anúncio do fechamento iria acontecer por conta da baixa adesão de pessoas em fazer os cursos de capacitação para poder ir para o mercado de trabalho. E para que um serviço como esse continue numa cidade como Corumbá, Três Lagoas, Maracaju e outras cidades, é importante demais o apoio da população, né? O apoio da população, a participação da população é o que vai manter aquela unidade com as portas abertas, né? Sem dúvida nenhuma. É realmente importantíssimo isso. A gente tem, como eu te falei, o planejamento do SESC e das outras instituições, como o Senai, como o Senac, como o SESI, é um planejamento muito consistente e preciso. Então, quando a gente dimensiona um orçamento para fazer ações nessas unidades, é importante que a gente tenha a participação das pessoas que corresponda àquilo que a gente planejou. Até porque quando você investe e faz um orçamento, destina um orçamento para isso, espera-se um retorno em termos de produção. Né? No caso do Senai, alunos formados; no caso do SESC, a participação da população nas ações que foram colocadas. Então, é realmente importante. Nesse sentido, o SESC ele tem tido muito sucesso nas ações que realiza. São ações que visam a qualidade de vida, transformação social, e ao longo desses anos a gente tem tido um aumento muito grande. A população realmente participa das ações do SESC. Então, a gente felizmente não tem encontrado dificuldades nesse sentido, né? Então, pelo contrário, a gente tem cada vez mais municípios e empresas querendo mais atividades do SESC, porque hoje, no tempo que a gente está vivendo, onde a gente está falando aí de pessoas, cada vez mais pessoas com problemas, pessoas que têm dificuldades aí e estão buscando um tratamento em função de uma sobrecarga, em função de um dia a dia cada vez mais pesado, em função de muitas dificuldades que esse mundo moderno traz. Quando o SESC chega com uma programação que ela vai de encontro à qualidade de vida, a se sentir mais leve, a fazer outras atividades que possam agregar ao seu dia a dia e transformar, ou pelo menos melhorar a sua qualidade de vida, então essas atividades e essas ações são muito aceitas pela população. Então a gente tem tido muito sucesso dentro da programação que a gente oferta para a comunidade. Muito bem. Vitor, eu acho que é importante a gente falar agora de um assunto super recente. Afinal, quando a gente fala de FEComércio, a gente fala do SESC também, né? E recentemente a FEComércio anunciou aí a parceria com a Prefeitura de Campo Grande para revitalizar um ponto super turístico e que estava abandonado, que é o Horto Florestal, que fica lá na Ernesto Geisel com a 26 de agosto, com a Fernando Correia também. Vamos falar um pouquinho sobre essa novidade, Vitor? Essa é uma novidade muito importante, né? Inclusive a gente fez um ato ontem que foi a assinatura do termo de intenção, e a FEComércio, pelos braços institucionais que tem, que é o SESC e o SENAC, então assumiu, através desse termo de intenção, um compromisso com o município de Campo Grande, mais especificamente com a sociedade campograndense, que é, primeiro, fazer a revitalização e a recuperação de um espaço nobre, um espaço querido da cidade, que é o nosso querido Horto Florestal. E após a revitalização e a recuperação, a gente também está se comprometendo a dar manutenção no parque, de forma que ele fique conservado e bem cuidado, com todos os seus recursos e características preservados. E além disso, que eu acho que talvez seja o ponto mais importante, são as atividades que o SESC vai desenvolver no Horto Florestal. Ali a gente está do lado de duas das nossas principais unidades. Nós temos a escola SESC Horto, temos o SESC Teatro Prosa. Então a gente já tem ali próximo o desenvolvimento de muitas ações do SESC, e no Horto Florestal a gente acredita que vai ser um espaço que a gente vai conseguir ainda fazer uma oferta mais interessante, porque é um espaço inspirador, é um espaço que nos proporciona ações interessantes na área da cultura, na área do lazer, esportes, enfim, a gente pode explorar aí todas as 5 áreas que o SESC atua, oferecendo para a sociedade campograndense
além de um parque bem cuidado, um parque que vai estar disponível, aberto ao público, para que a população volte a contemplar ali as belezas que nós temos, as ações que o SESC vai realizar, que vão promover ainda mais movimentação, energia. Enfim, a gente vai ter um horto florestal mais vivo, com muitas atividades. Eu tenho certeza que a partir de 2026 a população vai ficar muito satisfeita com o trabalho que a gente vai realizar. A previsão de entrega é 2026, no ano que vem já então. É isso, porque assim, a gente precisa fazer agora, até o final do ano, e talvez até um pouquinho do começo de 2026, obras de restauração e recuperação. E quando a gente está falando de obras, a gente não pode ter, por conta da segurança do público, obras e pessoas já fazendo uso do espaço. Então, em função desse período de obras, a gente acredita que vai estar disponível em algum momento do primeiro semestre de 2026. Agora, Vitor, um assunto polêmico, mas eu gostaria muito de perguntar para você, afinal não é sempre que você vem aqui. Queria muito saber sobre o prédio do Cine Campo Grande, Sim. que é do SESC, é um espaço aí emblemático, icônico aqui em Campo Grande, o que o Cine Campo Grande foi aqui para nossa cidade. Como que está o planejamento? A gente tem, como eu te falei, um planejamento estratégico de todas as ações de investimento do SESC. O prédio que antigamente era usado pelo Cine Campo Grande faz parte desse planejamento. Nós adquirimos esse imóvel com uma intenção, e ao longo dessa progressão que eu te falei, dessa jornada que o SESC se transformou ao longo desses últimos 10 anos, nós tivemos uma mudança importante, um crescimento, né, das nossas ações. Tivemos um desenvolvimento muito grande do nosso portfólio, tanto a nível regional quanto a nível nacional. E, por outro lado, as dificuldades de infraestrutura que a gente tem ali naquele prédio, elas permaneceram, né? Então, realmente nós temos uma dificuldade de implantar ali uma unidade do tamanho que a gente gostaria que o SESC tivesse dentro do portfólio de atuação. Então, nós estamos agora, nesse momento, concluindo um estudo, e assim que a gente tiver já, por parte de toda a equipe, e aprovação do nosso conselho, a gente vai dar um encaminhamento devido para aquele imóvel e seguir em frente com o nosso planejamento estratégico. A gente tem sempre em mente fazer o melhor com os recursos do SESC e o melhor para a população sul-mato-grossense. Então, dentro desses critérios de usar os recursos de forma excelente, com excelência, o Cine Campo Grande ele está sendo analisado e os estudos estão sendo finalizados. A gente em breve vai dar os encaminhamentos necessários aí para esse empreendimento. Muito bem, eu conversei com o Vitor Melo, diretor regional do SESC de Mato Grosso do Sul. Vitor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no Grupo Feitosa, fazendo essa apresentação. Quero dizer para as pessoas, procurem o SESC sempre tem uma programação muito atrativa que vai te ajudar na melhoria da qualidade de vida. Muito obrigado, um bom trabalho. Agora são 8h12. Eu vou agora